E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é muito importante porque é uma sequência. Nós vamos falar hoje de quantidade de partidos políticos, tá? Que, na minha opinião, é um dos maiores, é o maior câncer da nossa política. Isso tinha que ser totalmente revisado, mas infelizmente, porque os nossos legisladores não querem, né? Isso não acontece. Então, eu acho que tem que ter uma mobilidade muito grande, uma pressão muito grande da sociedade, nossa, né? Para que isso mude uma hora. O que acontece? Se vocês entrarem no blog, vai estar lá, na primeira página, vai estar o artigo Quantidade de partidos políticos, um câncer em nossa política. Tem 32 partidos hoje no Brasil, certo? Porque o da Marina não foi aceito, então não foi criado. Então no artigo, primeiro vem falando da onde foi tirado, né? Todos os dados, e a ordem que foi tirada, porque foi tirado pela ordem de criação dos artigos, dos partidos, desculpa. E aí depois vem as coligações que foram feitas em 2010, na eleição presidencial de 2010, tá? Nas eleições de 2010, né? Que não foi só para presidente. Então vamos lá. Então aí vem tipo assim, o partido, né? O candidato principal à presidência, que eu coloquei só a presidente, se tem coligação ou não. Então as coligações aí estão embaixo, as coligações, né? Com os partidos. Os partidos que fizeram coligação com aquele determinado partido e o tempo de TV que dá isso, somando todos os partidos. Então tem a fonte, tudo certinho, interessante vocês lerem. Então a gente vai ter a Dilma, vai ter o Ivan Pinheiro, vai ter o Zé Maria, vai ter o José Maria Emael, o José Serra, o Levi Fidelix, a Marina Silva, o Plínio de Arruda Sampaio e o Rui Costa Pimenta, tá certo? Foram esses que foram os que disputaram. Então vocês, lendo aqui, vocês vão ver. E depois vem, tipo assim, primeiro, PMDB, porque é o partido mais antigo que tem, tá? Não tem nenhum privilégio aqui não, tá bom? Qual é a intenção disso? E depois vem o link de cada partido, embaixo de cada partido, tá certo? 1, 2, 3, 4, vai até 32. De cada partido para vocês, da onde foi tirado isso. Qual é a intenção? A intenção é a seguinte, é mostrar o que o PMDB prega, o que o PTB prega, o que o PDT prega, o que o PT prega, entendeu? Pelo próprio site deles, tá certo? Todos os partidos, o DEM, o PCdoB, aquela lista enorme de 32 partidos, tá bom? Por que eu falo que é um câncer? Nós vamos ter um vídeo posterior e um artigo posterior a esse aqui, que vai falar de gestão, tá certo? Em ministérios e secretarias. São 39 que existem hoje no Brasil entre ministério e secretaria, tá? Então por que eu falo que é um câncer da nossa política? Porque é o seguinte, primeiro, o político, ele não tem que ser, ele não tem que tomar como, eu vou ser político, como se isso fosse uma profissão. Não, isso é uma devoção. Uma devoção ao Estado e à população e ao país, tá certo? Então, isso não pode ser tido como profissão. A gente está cansado de ver, é óbvio, não estou falando que isso é generalizado, mas a gente está cansado de ver
em todos os níveis, tá certo? Famílias, gerações de famílias, tendo o seu, por exemplo, o pai colocou o filho na política, um dos filhos ou uma das filhas, e isso foi passando de geração em geração. A gente está com isso em gerações aí, sabe, de 40 anos aí, tá certo? Passando de geração para geração. Então isso não é profissão, gente. Então, na hora que você for escolher esse candidato, pense muito bem nisso. Não é profissão, tá certo? O que acontece? No vídeo anterior que a gente fez, que fala sobre sabatina político, que eu acho que devia existir, né? Teve umas pessoas que perguntaram o seguinte: mas como é que uma pessoa simples poderia fazer um projeto? É muito simples. Eu vou dar só um exemplo para vocês. A Ford de carro, né? Foi criada pelo Henry Ford. O cara era fazendeiro, fazendeiro não, ele era um dos filhos de um cara que tinha uma fazendinha lá, tá certo? Trabalhava com o pai, ele arrumava, ele era mecânico, era funcionário ali, ele fazia conserto de máquina e equipamento na fazenda, tá certo? O cara teve a ideia de criar carro em série. Então não é a capacidade, o cara tem que ser estudado para tomar. Não. O certo seria você ter, no máximo, 5 partidos, tá certo? No máximo, estourando. E esses partidos, cada um tem o mesmo ideal. Porque se vocês lerem o artigo, vocês vão ver que no fim, se você embaralhar tudo isso, no fim todo mundo prega a mesma coisa. Porque a gente quer o bem da população, a gente quer saneamento básico, a gente quer igualdade, a gente quer isso. É só vocês lerem, vocês vão ver. Então para que ter 32? Para quê? A única coisa é o seguinte, aí vem o câncer. Se faz acordos por trás, tá certo? Onde entram marqueteiros, onde entra uma série de pessoas e vão se fazendo esses acordos, essas coligações com os partidos menores, vamos falar assim, ou os partidos que não têm chance de ganhar, para ter um tempo maior de TV. Então tá bom. O que acontece? É óbvio que você, com o tempo maior de TV, você consegue fazer a cabeça das pessoas mostrando muito mais coisa e falando. Como eu disse, falar só não adianta, tem que ter atitude. Então o que acontece, né? A gente pega aí, a gente tem coligação que teve em 2010 10 minutos, 38 segundos e 55 centésimos de tempo de TV. E teve partido que não teve coligação, que teve 55 segundos e 56 centésimos de tempo de TV. E aí, nós vamos cair no câncer maior que são as promessas que o partido principal faz para os partidos coligados. Tá certo? É ministério, é secretaria, é isso, é aquilo, para as pessoas que colaboraram para aquela candidatura ser efetivada. São pagamentos de promessas entre partidos. E isso provoca para a gente um problema enorme. E esse problema é tão grande, que atrapalha na gestão das pastas, ou seja, dos ministérios e secretarias. E na criação dessas pastas, né?
em ministérios e secretarias. Hoje a gente tem 39, é um absurdo isso. É um absurdo. Então, não estou falando aqui que você é partidário você faz parte de um partido. Eu não estou metendo pau nisso. Eu estou metendo pau. Eu não estou criticando. Eu estou só falando o seguinte: se você faz parte do partido, pense, leia aqui, vê se compensa, entendeu? Porque no fim todo mundo prega a mesma coisa. O que eles falam, né? Que está lá no próprio site deles. E tem partido até que foi uma dificuldade de achar o que realmente ele está pregando, entendeu? Porque é muita coisa, né? Então, é um monte de coisa. Tem site de partido que é uma beleza. Nossa, bonito. Cheio de promessa, né? Não, porque a gente prega isso. Um prega a democracia não sei o quê, outro prega a democracia cristã, outro prega democracia cristã não sei o quê, outro prega... vocês vão ler aqui, vocês vão ver. Entendeu? Assim, mas no fim é tudo a mesma coisa. Tá certo? Só que isso tem um custo pra gente enorme. Em termos de gestão, que vai ser o próximo vídeo, e em termos de gasto, de criação de pasta, de pagar favor, gente. Tá certo? Isso não é profissão, não. Tá certo? Coligação devia ser proibida. O cara não tem candidato, não tem candidato. Tá certo? Infelizmente, ué. Ele não tem representatividade, luta pela representatividade. Dá ideia boa. Que nem o Henry Ford aqui, ó. Não precisa ter estudado, não. Tá certo? Não confunda o vídeo anterior que eu fiz. Ali eu englobei todo mundo, tá? A pessoa não precisa ser estudada para é capaz, por exemplo, uma pessoa que anda de ônibus e trem sabe, no cotidiano dela ter ideia muito mais criativa do que o cara que tá no gabinetezinho dele todo cheio, engravatado lá e nem sai na rua, ele só sai com o carro lá importado, entendeu? Com segurança, etc. Você quer ver outro absurdo? Tá certo? Da nossa política? O cara tem 2 mandatos, trabalha 8 anos, né? É aposentado. Você trabalha 30, 35, sei lá, dependendo do caso aí, entendeu? É um absurdo isso. Não é profissão, gente. Não é profissão. Tá certo? Isso a pessoa tem que ter vocação. Tá certo? Ela tem que entrar nisso com a intenção de... Então, para coibir essa má intenção, esse negócio de virar a profissão, de passar de geração para geração na família, essas coisas, tem que acabar com isso. Com esse câncer aqui, ó. Não pode ter 32 partidos. Entendeu? Se tiver 5 no máximo, já é muito. Já é muito, hein? E nem poderia se fazer coligação. Tá certo? Vocês leiam aqui o artigo no blog O Brasil no icru.blogspot.com.br que vocês vão ver. No fim de tudo, e se quiserem entrar no site de cada um, então vocês entram, tá? Entendeu? No fim de tudo, é a mesma coisa. Tá certo? Se prega a mesma coisa. Existem diferencinhas minúsculas que não justifica você falar, meu partido é diferente, ele prega uma coisa tão absurda assim, não. Mesmo que o cara fale que ele é comunista, entendeu? Entendeu? No fim, a hora que você lê ali o que ele está pregando, você vai ver que nós vamos cair na mesma coisa que, entendeu? Uma democracia comunista. Não dá para, sabe? Não dá para entender direito. Então isso é uma coisa que nós precisamos mudar com uma união muito forte, porque isso afeta todos os candidatos, principalmente legislativo, entendeu? Que é quem muda essas leis, tá certo? Lá em Brasília. Então, Senado, né? Então isso teria que acabar. E isso só acaba com a nossa união. Com uma pressão muito forte da sociedade para acabar com isso. Tá certo? Essa quantidade de partido. Porque aí, ao invés de... Eu garanto para vocês. Ao invés de a gente ter uma gestão meia boca ou ruim, em vários casos, entendeu? A gente teria uma gestão muito melhor, que é o próximo vídeo. Tá certo? Que é a gestão que
que vai envolver gestão, mas o vídeo vai ser sobre Ministério e Secretarias, tá? Que são 39 hoje no Brasil. A Dilma só não criou mais um para não entrar 40, porque ano eleitoral isso ia pegar até mal para ela. É uma coisa de R$1,99, R$2. Então o que acontece? Pô, tá errado, entendeu? Tá errado. Tá certo? Fazem essa truta aqui para ter mais tempo de TV, para ter mais tempo de propaganda e ficar te enganando, sabe? Falando um monte e nada acontecer. Tá certo? Então vamos lá. União para acabar com isso. Tá certo? 5 estava de bom tamanho e sem coligações. Não existe, não poderia ter coligação. Eu garanto que a gente teria simplesmente os ministérios e secretarias que fossem necessárias, porque aí não se teria que pagar favor político. E aí no próximo vídeo eu vou falar dessas pessoas que estão hoje nessas gestões, tá certo? Vai ser interessante para vocês verem. O que a gente poderia mudar e ter de retorno disso. Tá ok? Então, não se esqueçam, uma pessoa que está no cotidiano pode, sabe, não ter instrução nenhuma, tá certo? Ela pode ter uma ideia brilhante, tá certo? Não é porque ela estudou, porque ela fez faculdade, porque ela fez pós, doutorado, mestrado, doutorado, tudo que tiver aí, que ela vai ter, que ela tem menos ideia do que uma pessoa que está no escritório ou que está lá. Não. Todos podem ter ideias boas, tá? Tanto essa pessoa como uma pessoa engravatada. Agora, a pessoa que está no dia a dia ali, sofrendo, eu te garanto que ela vai se expressar muito melhor do que um cara que está engravatado e nunca passou por uma situação dessa. Agora, aí o partido, é óbvio que teria uma estrutura, né? Porque eles têm que ter, óbvio, uma estrutura, faria esse projeto para ela, tá certo? Com a ideia dela, e a pessoa que vai assinar isso, tá certo? E aí se colocaria em prática, que seria o vídeo da sabatina lá que eu falei, que é o vídeo anterior, tá bom? Então vocês fiquem atentos que em breve vai subir o vídeo dos Ministérios e Secretarias, que é o próximo. Então é isso aí, acessem o blog, tá certo? O brasilnuicru.blogspot.com.br, compartilhem, dê o joinha no vídeo, compartilhem ao máximo, se inscrevam no YouTube, tá certo? Não deixe de entrar no Twitter se vocês quiserem, o Instagram também está totalmente liberado, pessoal aí. Curtam a página no Facebook, tá certo? Que a gente está mudando esses dias aí o layout dela, é capaz de ficar diferente. Então, e se qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail obrasilnoicru@hotmail.com, tá certo? Isso é um absurdo, leiam e ponham isso na cabeça. Não pode existir essa quantidade de partidos. Não poderia existir coligações, tá certo? Porque isso é um câncer, isso provoca uma cadeia de irregularidades legais, tá certo? Legais, e que comprometem muito a gestão de todas as áreas desse país, tá ok? Valeu? Gente, até o próximo, tudo de bom e não se esqueçam, curtam o vídeo, ok? Até mais, até o próximo.